Olá! Neste fim de semana, estudantes de todo o país farão as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 7.700.000 candidatos se inscreveram. A Agência Brasil e o portal EBC conversaram com professores para saber o que os alunos devem priorizar na reta final. Não é hora de aprender novos conteúdos, mas sim de revisar aquilo que já se domina. Essas são as principais dicas. Nós desejamos uma boa prova a todos os estudantes. O Jornal da Assembleia está começando. A audiência pública no Legislativo Paulista reuniu representantes do Sindicato dos Radialistas, jornalistas, advogados e funcionários da TV Cultura. O encontro debateu a democratização da cultura no Estado e o repasse de verbas para a Fundação Padre Anchieta. A reportagem é de Silvia Garcia. A melhor emissora pública do Brasil, minha, sua, nossa, de todos os brasileiros, ela está acabando e precisa de ajuda. Eu quero a TV Cultura viva. E você? A segunda emissora de maior qualidade de programação do mundo não vai nada bem. A TV Cultura vem passando por uma série de demissões nos últimos anos. Encerramento de programas e sucateamento da infraestrutura fazem parte deste cenário. Mais de 2.000 funcionários foram demitidos até agora. Nico Prado estava na última leva. A ausência do presidente do Conselho foi realmente lamentável. Quer dizer, isso demonstra exatamente a preocupação que o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta tem com a questão, com a crise, com a vontade de se ter uma cultura viva. A cultura sobrevive principalmente com recursos de repasses do governo do Estado e suas secretarias, por meio de prestação de serviços. O orçamento previsto para este ano era de cerca de 173 milhões de reais, 20% menor do que o de 2014. Mas até agora, a TV recebeu 73 milhões. Quando chega a hora do orçamento, o nosso mandato sempre pede 2% para a cultura, né, para a educação, para a cultura principalmente, cultura, porque a educação é uma coisa e a cultura, quando deveriam inclusive ser juntas. Mas não é nem 1%, é 0, alguma coisa que é destinado para a cultura. Isso também nos deixa bastante entristecido. Volto a dizer, educação, cultura, esporte são os 3 pilares que vão alavancar esse país. Sem essas 3 direções, a gente não chega a lugar algum. Com a queda no orçamento e um déficit de 43 milhões de reais no caixa, hoje a TV Cultura tem apenas 3 horas de programação inédita diária. 70% dos programas foram extintos, inclusive o de maior audiência, Viola Minha Viola. O Viola, mesmo quando a Inesita estava ainda doente, ele foi para o ar. Após o falecimento, continua no ar. O espaço está preservado, como se fala, o espaço da música caipira. Então estamos tendo reprises. E seguramente, se acontecer alguma coisa, o segmento música caipira, nós não vamos deixar, porque nós trabalhamos com o fomento da educação e da cultura. Então é interessante isso. Todo mundo fala, mas vai voltar. Como voltar o que não saiu? Os produtos que a cultura vai produzir na área de educação são encomendas da Secretaria de Educação, certo? Então não passa exatamente pela TV Cultura. A TV Cultura vai utilizar alguns profissionais de produção e de operações, técnica, etc., para fazer uma coisa que já vem pronta. Então não é produção, criação da TV Cultura. A audiência pública foi promovida pela deputada Beth Sahan, do PT. Ela falou sobre prestação de contas e o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. A TV Cultura não é minha, não é sua, não é dos seus trabalhadores, mas é da população do Estado de São Paulo. Enquanto tal, nós temos que zelar por ela e esperamos que a gente tenha dado um início de uma nova etapa. É uma nova etapa que conte com a sensibilidade do governo do Estado, que conte com a sensibilidade dos deputados desta casa, para que a gente possa encontrar soluções. Esse é o nosso objetivo. A Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia está reunida na cidade de Americana em audiência pública. A reunião debate a implantação do trem regional, que interligará as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba até Americana. O repórter Sérgio Everton, ao vivo, traz as informações deste encontro. Sérgio. Aos vereadores de Americana, Leonora, Joãozinho, saudando os demais vereadores locais,
Olá, Mauro. Essa é uma audiência pública que está sendo realizada em conjunto com a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal aqui de Americana. Essa audiência pública discute com moradores, com vereadores, né, a população aqui de Americana, da região, sobre a implantação do trem regional, né, que ligaria a Americana à cidade de Campinas, ao Vale do Paraíba, a Santos, a cidade de São Paulo. Isso é muito importante para a região. Eu estou aqui ao meu lado com o deputado Cauê Macris, que é líder do governo. Aliás, o deputado foi presidente aqui da Câmara, né, Municipal de Americana, né, deputado? Também foi o proponente, propôs, na realidade, a realização dessa audiência pública pela Comissão de Assuntos Metropolitanos, da qual o deputado Davi Zaia é o presidente. Bom, a gente sabe que é um projeto, né, grande, a gente sabe disso, né, é um projeto que vai beneficiar a população da região aqui de Americana, vai facilitar muito a ida e a vinda das pessoas, né, no transporte, que a gente sabe que é deficitário, né, a dificuldade também, congestionamento, carros, ônibus, quer dizer, o transporte ferroviário vai ter que brigar, né, com esses outros tipos de transporte que existe aqui no estado de São Paulo, claro. Para as pessoas, isso vai facilitar muito a vida delas, né, deputado? Olha, primeiro eu vou agradecer, cumprimentar todos os amigos telespectadores. É um prazer muito grande estar ao vivo aqui dentro dessa audiência pública e passando um pouco para aqueles amigos telespectadores qual que é o principal interesse dessa audiência pública, que atinge não só a região metropolitana de Campinas, mas um projeto do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, que atende o Estado como um todo. Nós temos hoje 645 municípios no Estado de São Paulo. Desses 645 municípios, são 40 milhões de habitantes que moram no estado de São Paulo. Todos esses, 30 milhões, estão concentrados em 133 cidades do estado, que são as 5 regiões metropolitanas que nós temos no estado de São Paulo. Então nós temos a região metropolitana de Sorocaba, nós temos a região metropolitana do Vale do Paraíba, a região metropolitana de Santos e a região metropolitana de Campinas, além da principal, que é a região metropolitana de São Paulo. Qual que é o maior fluxo populacional que o estado detectou entre essas regiões metropolitanas? São entre esses 30 milhões de habitantes, porque os outros todos municípios são só 10 milhões de habitantes. Não são poucas pessoas, mas comparado aos 30 milhões que estão concentrados, né, e o deslocamento de pesquisas, origens e destino que têm sido feitas entre essas regiões, né, mostram o quê? Mostram que o deslocamento rodoviário já está saturado. Então você pega, por exemplo, a rodovia Bandeirantes, já estamos na 5ª faixa e mesmo assim acaba tendo trânsito. Então a opção que o Brasil fez, né, lá atrás pelo transporte rodoviário já se mostra que não é mais viável só construir rodovias, né? Diante disso, tem um projeto que está sendo elaborado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. Né? Esse projeto visa a integração dessas 5 regiões metropolitanas através de um trem regional. Esse trem é um trem que anda em torno de 160, 170 quilômetros por hora, né? Então, quer dizer, ele vai fazer o trajeto de Americana à capital em 50 minutos, né? Da capital a Santos, depois da capital à região do Vale, depois da capital à região metropolitana de Sorocaba. E o primeiro trecho, né, que está sendo estudado é o trecho São Paulo capital à cidade de Americana. Então, esse trecho é o que nós estamos debatendo aqui no dia de hoje, né? E nós vamos aí em breve fazer um programa específico na TV Assembleia para passar para a população tudo aquilo que está sendo debatido pela Secretaria de Transportes Metropolitanos e a importância desse projeto no desenvolvimento do Estado de São Paulo. Olha, deputado, a gente já está com tempo curto aqui, estamos ao vivo, né, no Jornal da Assembleia. Eu queria agradecer a sua participação no jornal. Eu que agradeço e em breve vamos fazer um programa específico a esse tema para que a população possa conhecer detalhadamente tudo sobre esse trabalho que a gente tem desenvolvido, né, e a Secretaria, através do governador Geraldo Alckmin, tem desenvolvido, né, para a mobilidade urbana do Estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Mauro, nós continuamos aqui acompanhando, claro, até o final, a realização dessa audiência pública, ok? É com você. Obrigado, repórter Sérgio Everton, direto de Americana, entrevistando o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris. Comissão parlamentar de inquérito, que investiga os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, recebeu o presidente da operadora Claro. O executivo prestou esclarecimentos sobre a qualidade e a cobertura dos serviços oferecidos pela empresa.
O presidente da Claro, José Antônio Félix, foi sabatinado pelos parlamentares, membros da comissão, que fizeram várias perguntas sobre os serviços prestados pela operadora que deixam a desejar, ainda mais quando se refere ao sinal do celular em determinados locais. A CPI está cumprindo um brilhante papel dela de buscar resposta à sociedade a um serviço que não vem correspondendo à expectativa que as pessoas querem. Acima de tudo, nós buscamos aqui soluções nas TVs por assinatura, na telefonia móvel, na fixa, lembrando que a telecomunicação em São Paulo é líder de reclamações do PROCON. Segundo o PROCON, os setores de telecomunicações e financeiro lideram o ranking de reclamações. A América Móvel, responsável pela Claro, NET e Embratel, recebeu mais de 3.500 queixas em 2014. O próprio presidente da Assembleia Legislativa já passou por constrangimento com a operadora. No caso do deputado, a primeira coisa foi que a gente se certificasse que, além do transtorno, porque é inegável um transtorno que esse tipo de coisa traz, o deputado não tivesse nenhum tipo de ônus. Isso foi, obviamente, a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu verifiquei e pedi é que, no caso específico do deputado e de todas aquelas pessoas que já sofreram fraude de subscrição, tivessem o seu CPF monitorado. A falha da operadora em relação aos grampos solicitados pela própria polícia durante investigações também preocupa os parlamentares. Só sabe quem passa, quem precisa de uma operadora e que tem algum ente querido, ou num cativeiro, ou alguma prisão que a gente quer fazer, e eles acabam atrapalhando por não nos fornecer dados que são autorizados judicialmente, mas demoram. Para o vice-presidente da CPI, deputado Chico Sardelli, o sistema de telefonia móvel no Brasil ainda é deficitário. No Brasil, o preço praticado pelo sistema de telefonia é um dos mais caros do mundo. Primeiro a África do Sul, segundo é o Brasil. Quando eu perguntei sobre o quanto pagamos no Brasil o sistema de telefonia, ele nos disse que é a taxa do dólar, que é isso, que é aquilo, enfim, muito confuso, não esclarecedor, não me senti convencido disso. O sistema de telefonia é que, se você pegar todos os órgãos reguladores aí da qualidade, é um dos piores que nós temos no Brasil. Apesar do bom trabalho que já vem sendo realizado há alguns meses pela CPI, a comissão quer avançar ainda mais nas investigações dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia do Estado de São Paulo. O mais importante é a gente buscar soluções para melhorar o serviço e, acima de tudo, diminuir as reclamações com cobranças equivocadas e muitas vezes dolosas ao consumidor. Acontece na Assembleia Legislativa o seminário do Sistema Carcerário Nacional em parceria com o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil. O encontro discute com a sociedade propostas para as prisões brasileiras. E agora é a repórter Viviane Cesarino quem conversa ao vivo com a gente, trazendo as informações. Viviane. Oi, Mauro. Em primeiro lugar, vou pedir desculpa porque eu vou falar baixinho, né, num tom mais baixo, para não atrapalhar aqui o debate que ainda está acontecendo, né? Essa é uma das palestras. Esse debate sobre o Sistema Carcerário Nacional começou cedinho, vai até a tarde. E olha só, quem abriu essa discussão foi o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, o Matheus Guimarães Cury, e ele usou um argumento muito forte para convencer a sociedade a participar desses debates sobre as políticas públicas ideais para o sistema carcerário, né? As possíveis soluções. Por quê? Porque o Brasil não tem nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, fatalmente, esse detento, esse preso, ele vai voltar para a sociedade. Aí foi a vez do secretário de Administração Penitenciária do Estado, o Lorival Gomes, falar aqui para essas pessoas. E ele abriu a fala dele com números assustadores, viu, sobre o nosso sistema carcerário. Eu vou usar aqui uma cola porque são muitos números. Olha só, o Brasil tem 607.700 presos. É o quarto país do mundo com o número de detentos. Os Estados Unidos são o primeiro. E São Paulo, você não vai acreditar, Mauro. São Paulo tem uma população carcerária hoje de 226.400 presos. A cada mês chegam mais 950 presos. A cada dia, olha só,
31. E para dar conta dessa quantidade toda, o que seria necessário? Construir um presídio por mês, um novo presídio por mês. Aí o secretário, depois de falar de todos esses problemas, esses números, né, surpreendentes, falou das soluções. E a solução não passa pela construção de novos presídios, passa sim pela educação das pessoas, até pelo controle da natalidade, que a gente sabe que é um tema muito polêmico, ele falou disso aqui, também passa pela oportunidade de emprego que esses detentos precisam ter. É com você, Mauro. Obrigado, Viviane, pelas suas informações. Bom trabalho para a equipe. E agora a previsão do tempo para o fim de semana em São Paulo. Céu nublado, com possibilidade de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista é de 29 graus. Em Campinas, sol entre nuvens no sábado e também no domingo. A máxima fica em 28 graus. Em São José dos Campos, tempo bom, máxima de 30 graus. Em Sorocaba, sol entre nuvens no fim de semana. A temperatura pode chegar a 28 graus. E em Ribeirão Preto, fim de semana com tempo nublado. Os termômetros marcam 30 graus. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana debate a violência contra a mulher. Acompanhe os detalhes depois do intervalo. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Legislativo Paulista debate a violência contra a mulher. Cheia de coragem e visita à Assembleia Legislativa, Marlene Ramos, de 38 anos, que é mãe de 7 filhos e também avó, contou em detalhes das agressões que sofreu durante 12 anos dentro da própria casa. A participação foi na Comissão de Direitos Humanos. Marlene ocupou um lugar na mesa do auditório Teotônio Vilela e disse que chegou a receber muitas ameaças e pensou que iria morrer nas mãos do ex-marido. A mulher, ela precisa de um apoio psicológico, tá? Então, acho que nas delegacias das mulheres tem que haver lá profissional capacitado, tem que ter uma psicóloga de plantão, certo? E que as delegacias têm, né, que funcionar 24 horas, sábados, domingo. A integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a deputada Clélia Gomes, do PHS, agradece a contribuição que Marlene Ramos prestou aos parlamentares. O depoimento será anexado às propostas que seguem discussão na comissão. Uma das soluções que a gente quer, praticamente que a gente vai brigar muito, é a abertura da Delegacia das Mulheres 24 horas. Isso é algo que tem que acontecer, tinha que ter acontecido ontem. A gente não teria que estar brigando por isso. Como todas dizem, 24 horas, a violência, se ela é dada a 15 segundos a cada mulher, como é que você pode ter uma delegacia aberta das 8 às 18? Isso não tem fundamento. O deputado Raul Marcelo, do PSOL, que também é integrante da comissão, descreveu um dos projetos de lei de sua autoria, que utiliza a tornozeleira eletrônica para evitar a agressão contra a mulher. Raul Marcelo baseia-se na experiência bem-sucedida que ocorre no estado do Espírito Santo. O agressor é colocado uma tornozeleira dele, a mulher fica com um bip. Na medida em que ele transgrediu a distância decretada pelo juiz, a polícia é acionada e vai até o local. Então isso zerou a reincidência do Espírito Santo e nós achamos que pode zerar aqui também no estado de São Paulo. As agressões contra a mulher causam um efeito chamado de violência estendida. Patrícia Brasil, do Grupo de Pesquisa de Feminicídio para a América Latina, explica os efeitos para toda a família da vítima. As crianças que presenciam situações de violências entre os seus pais, certamente introjetam aquilo como um padrão de comportamento e lá na frente vão repetir isso. Às vezes elas repetem tanto num relacionamento amoroso ou familiar, quanto com os próprios pais. A advogada Carolina Gerazzi, que é atuante em direitos humanos, pede que as vítimas registrem por meio de boletim de ocorrência violências físicas e psicológicas. Eu sempre aconselho que elas tentem produzir provas, né? E que elas tentem agir imediatamente, chamando a polícia, se dirigindo a uma delegacia, fazendo exame de corpo de delito. Os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa serão retomados na próxima semana, com a inclusão da violência doméstica no encaminhamento dos projetos.
Nós vamos agora a mais uma rodada da previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Veja só, em Santos, sol entre nuvens, máxima de 29 graus. Em São José do Rio Preto, sábado e domingo de tempo bom, a máxima chega a 30 graus. Em Mogi das Cruzes, sol entre nuvens, a máxima alcança os 29 graus. E em Piracicaba, o fim de semana será de tempo nublado, os termômetros por lá marcam 30 graus. A seguir, projeto no Legislativo Paulista prevê a contratação de professores substitutos em aldeias indígenas. Os detalhes eu conto depois do intervalo. Projeto que prevê a contratação de professores substitutos em aldeias indígenas recebe pedido de tramitação de urgência. Veja na reportagem de Viviane Cesarino. Contratar professores para atuarem em aldeias indígenas dentro de um prazo curto na condição de profissionais substitutos passa a ser eficiente e atenderá à demanda da comunidade. Este é o teor do projeto de lei complementar de autoria do deputado Pedro Tobias, do PSDB. Proposta que foi analisada em reunião de colégio de líderes. Ano que vem, vai chegar o começo de ano, não tem professor. Várias aldeias, sala de classe vai ficar sem professor, porque não domina, ninguém sabe de professor branco, língua deles, e é difícil dar aula. Se ele indígena, ele conhece como pensa, como faz, como dá aula para eles, acostumado. Se pega algum professor nosso, comum, eu acho apanha para dar aula para índio. O projeto de lei já passou por votações em comissões da Assembleia e segue agora o regimento interno. Para o Tiago de Oliveira, professor indígena e integrante do Núcleo de Educação de São Paulo, a expectativa é que ainda neste mês de outubro o projeto avance e que ele seja aplicado no ano letivo de 2016. Somente os professores indígenas das respectivas etnias do estado de São Paulo, que são 5 etnias no estado de São Paulo: etnia Guarani, etnia Tupi-Guarani, etnia Krenaca, Gangue e Terena, né? Então vai beneficiar os professores indígenas que já atuam nas escolas indígenas. A Secretaria de Educação, junto com o Núcleo de Educação Indígena, vem estudando um segundo projeto que acabaria com o processo de contratação do professor categoria O indígena. Então é um projeto que está sendo analisado no sentido de criar uma classe professor indígena, possibilitando uma carreira para o professor indígena, possibilitando esse professor indígena ter uma formação em nível superior e também que esse professor possa ser efetivado pelo Estado. Estiveram também na sessão plenária da Assembleia Legislativa representantes de 4 tribos da região de Bauru. Vamos ver agora a previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Começando por Franca, sol entre nuvens e faz calor, máxima de 29 graus. Em Bauru, sábado e domingo de tempo nublado, a temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, sol entre nuvens e também faz calor por lá, máxima de 29 graus. Em Marília, a previsão do tempo para o fim de semana é de temperatura alta e máxima de 30 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. E olha, um bom fim de semana aos estudantes que vão prestar o exame do Enem. Boa prova para todo mundo. Tchau.